Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos mais em uma live junto com o pastor Lucas e Amanda Martinelli, aí em Portugal. E hoje o nosso tema é falar sobre filhos, né? E eu gostaria que ele se apresentasse e falasse do projeto, para então a gente começar a nossa live explicando a respeito do assunto. Ah, legal, Marcos. Gratidão. Bom, já deu para perceber que só estou o Lucas Martinelli. A Amanda Martinelli, né, não está, mas vamos juntos aqui. Estou representando eu e a minha amada e com muita alegria, com muita gratidão, né, pelo convite aqui de participar do podcast, de poder falar um pouquinho desse tema que é tão importante, né, que é a junção de família, criação de filhos, com a gestão emocional, com a inteligência emocional, que também é um assunto hoje em dia muito falado, um assunto que hoje em dia está muito em alta e não é à toa, né? Então a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que a gestão emocional, a inteligência emocional, o autoconhecimento pode ser benéfico, pode fazer bem para o ambiente familiar, para as relações familiares, relações entre pais e filhos, relações entre marido e mulher. Então a gente está aqui para falar um pouquinho disso, né? Eu sou Lucas Martinelli, eu tenho essa missão linda que é a Oficina das Emoções, né? Que é algo que a gente trabalha aqui em Portugal e também em outros países através da internet, levando a gestão, a inteligência emocional para as famílias, né? Começando pelas crianças. Então hoje em dia é muito comum nós vermos falar sobre a inteligência emocional e muito mais direcionado para os adultos, né? Existem muitos eventos sobre isso, muita gente falando sobre isso na internet, e que bom, é realmente necessário, ainda mais para o mundo que a gente vive. Agora, alguém trazendo isso de uma forma lúdica para as crianças e os adolescentes já não se encontra tanto, e é o que a gente faz com muita alegria, com muita gratidão, e por isso que estamos aqui juntos para essa conversa, Marcos. Então, vamos lá. Eu que agradeço o fato de você aceitar e compartilhar da experiência que vocês têm em tratar com criança e principalmente no contexto da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala que a gente tem que ensinar em Provérbios 22:6, diz que devemos ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que quando elas crescerem, ela não venha se desviar. Mas antes de começarmos, vocês vão estar na Expo, né? Estaremos na Expo Arte Uhum. semana que vem. Você também vai estar? Não, 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 não. Ah, entendi. Mas a Mas gente vai estar eu vi o lá, anúncio sim. de vocês e vai ser tratado a respeito de quê lá? Também nesse mesmo contexto? A Expo Arte vai ser um dia todo com workshops, palestras, atividades. Então vai ter pessoas lá de diferentes segmentos trazendo a arte num contexto cristão, né? Então a gente vai ter ali ministrações, vai ter grupos de teatro fazendo apresentações, então vai ser um evento assim multicultural, né? E a gente teve a alegria de também receber esse convite para colaborarmos, então a gente também vai ter ali algumas dinâmicas com as crianças, algum tempo ali com as crianças, a gente vai ter um momento também com as famílias, no final à noite vai ter um ato profético ali e a gente também vai participar ali orando por um dos temas importantes, que é o tema educação. Então vai ser um dia muito bacana. Ontem a gente teve uma live com a Verônica, né, que é a organizadora da Expo Arte, e a gente está com bastante expectativa, né, porque não é tão comum a gente ver isso, né? Algo que traga, que dê essa promoção para a arte e que isso tenha toda uma base cristã, uma base da palavra, né? A gente usar também essa comunicação da arte para atrair pessoas para o reino. Então vai ser muito bom. Lucas, a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com as coisas que acontecem nesse mundo, porque o nosso
foco é a espera de Cristo para que venha nos buscar, né? Mas enquanto isso ele não vem nos buscar, a gente está num contexto mundano e a gente não tem como fugir, porque tem que trabalhar, tem que estar se relacionando com as pessoas e o foco principal são as crianças, né? Porque, como o provérbio mesmo fala, que devemos ensinar as crianças no caminho que devem andar. Mas a vida, como ela é tão corrida e a gente tem que fazer N coisas para poder conseguir, no final do mês, conseguir pagar as contas, e às vezes a gente passa despercebido, ou às vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade de ensinar para a escola, para as escolas. E a escola ela tem a função de formar no caráter acadêmico, mas no caráter cristão, quem tem a responsabilidade somos nós cristãos, pais, mães, que fomos designados para essa função. E às vezes, pela essa correria, a gente termina transferindo para a responsabilidade para outras pessoas. Como é que você vê nesse contexto, como a gente consegue contornar essa situação? Você e a sua esposa, dentro da oficina das emoções, tem trabalhado com isso, mas como nós, como pais, podemos voltar ao princípio da palavra e não transferir essa responsabilidade que é nossa para instituições que às vezes não são evangélicas, que a função dela é acadêmica, não é moral, porque a moral vem da palavra. Mesmo pessoas que não são cristãos têm um caráter, um caráter moral. Mas hoje vivemos em um mundo que é livre para tudo e a gente tem que respeitar as decisões das pessoas. Mas nós seguimos um conceito, um preceito da palavra de Deus, da qual acreditamos, e é nesse foco que a gente deve direcionar. Como é que vocês têm trabalhado com as crianças nesse sentido? Vocês trabalham somente com crianças cristãs ou para todas as crianças que elas possam ser envolvidas? Boa. Bom, primeira coisa, Marcos, é que nós pais, a gente não tem que terceirizar a educação dos nossos filhos, nem para instituição que não seja evangélica e nem para instituição evangélica. A gente não tem que terceirizar a educação dos nossos filhos para ninguém. E você tocou num ponto, Marcos, que é hoje uma das bandeiras que a gente levanta, que a gente combate, que é essa terceirização que muitos pais têm feito, ou para a escola, ou para a igreja, ou para algum tipo de ambiente que a criança frequenta, de repente um esporte que a criança frequenta. A terceirização para as tecnologias, porque tem pais deixando filhos por horas na frente de um celular, de um telemóvel, como se fala aqui em Portugal, e às vezes quem está influenciando essa criança é um youtuber. Então, nenhuma terceirização é positiva, né? Mesmo para quem frequenta a igreja. Que bom, ótimo, a igreja é um apoio, a igreja vem para complementar o que é suposto que nós pais devemos fazer dentro de casa. Quem tem que ensinar a Bíblia para o meu filho sou eu, não é a igreja. O meu filho vai na igreja, de repente, aprender alguma coisa nova que ele não aprendeu comigo, ou um complemento do que ele já aprendeu comigo, ou às vezes a mesma história que eu já ensinei em casa, mas uma perspectiva diferente, porque tem ali alguém preparado que traz uma forma diferente, mas tem que começar dentro de casa, tem que começar por nós pais. E aí, Marcos, eu enxergo uma palavra como chave para isso, que é a palavra consciência. Então, você trouxe aqui uma pergunta de alguém que tem consciência, que sabe que existe hoje muito essa tendência da terceirização da educação, muitos pais que entram nesse engano, nesse caminho perigoso. Então, o primeiro ponto é consciência, que isso não é saudável. Consciência, vamos trazer para o espiritual, que os nossos filhos são uma das missões mais importantes que Deus nos deu. Então, o teu filho, a tua filha, o teu lar, isso é uma responsabilidade que Deus te deu. Você pai, você mãe. Não é brincadeira, não é passatempo,
não é cumprir tabela. Ah, não, de acordo com os padrões da sociedade, o que é ideal é casar e ter filhos. Então, para seguir os padrões da sociedade, eu vou fazer isso. Não, ter filho é uma missão das mais importantes. Então, essa consciência, estou falando daquilo que é espiritual, nos faz ter temor. A gente não tratar isso de qualquer forma. E indo além do espiritual, indo para aquilo que é o básico, né? Que é o que você falou, tem gente que não vai na igreja, mas tem essa noção, essa consciência de princípios, de valores, de moral, né? De educação, de respeito, de bom senso. Muita gente que nem é da igreja. Às vezes, gente que nem é da igreja tem mais consciência da seriedade disso do que gente que está na igreja, né? Então, essa consciência, ela é importante, porque quando a gente tem consciência, a gente age de acordo com a nossa consciência. Se eu tenho consciência da seriedade, que é educar filhos, que é preparar os meus filhos, eu vou agir com a seriedade disso. Se eu tenho a consciência que foi Deus quem me deu, e que não é Jesus que vai educar, sou eu, não é Jesus que vai vir em carne e osso, porque ele já veio dentro da minha casa, no dia a dia, mas sou eu. Não é Jesus que vai de manhã orar com o meu filho, sou eu que preciso orar com o meu filho. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente faz alguma coisa, né? Então, eu acredito nisso. E aí, a última coisa que você perguntou, Marcos, é se a gente trabalha só com crianças cristãs. Não. A gente trabalha com crianças de todos os contextos familiares, tá? Porque a Oficina das Emoções nasceu na escola. Hoje a gente atende 2 escolas aqui, presencialmente, uma escola que é pública, uma escola que é particular. Então, ali a gente trabalha exclusivamente a questão emocional, né? A gente não tem autorização ali para abrir a Bíblia e pregar. Então, a gente exala o bom perfume de Cristo com as nossas atitudes, que a gente não fala, né? Não é igual quando estamos numa igreja, por exemplo. Então, a gente também atende igrejas, sim, aí na igreja a gente tem essa liberdade maior de também trazer a palavra, mas nas escolas, o nosso trabalho com as famílias na internet, que a gente tem família em vários lugares, a gente não aborda a questão religiosa, entre aspas, né? É puramente a questão da educação emocional, da inteligência emocional, da neurociência e os conceitos para que as crianças elas se conheçam e elas desenvolvam essa inteligência nas emoções delas. Respondi as perguntas? Respondeu sim. O Salmo 127, o versículo 3 a 5, diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa para aqueles que dá, né? Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E nós, pais, às vezes, podemos limitar esse alcance dessa flecha, já que os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro, porque será uma continuação. A gente sabe que as crianças têm reações, porque são seres humanos, não são robôs, reações adversas. Mas os filhos são reflexo dos pais, porque quando a gente vê que uma criança é mal educada, imperativa, não tem respeito com aonde está, é claro que a gente tem noção que crianças, elas têm o momento delas, mas não pode ultrapassar a questão da desobediência dos pais. Como é que lida essa questão? Porque se as crianças, elas não são uma caixinha de surpresa, mas diz que as crianças são fruto daquilo que eles têm em casa, então o erro está nos pais e não nas crianças. Olha, você colocou um ponto bem importante, Marcos, que de fato a criança ela é um reflexo do ambiente familiar. Isso é real, né? Então nós temos o privilégio, Marcos, de estar com crianças todos os dias. Nas 2 escolas que nós damos aula, uma delas é todo dia. Então hoje mais tarde eu vou para a escola dar aula. Cada dia uma turma diferente. Então tem dia que eu atendo o 3º e o 4º ano, tem dia que eu atendo o 1º e o 2º ano. E quando a gente está lidando com a criança, pela postura da criança, a gente já tem uma ideia de como é um ambiente familiar. E aí existe uma diferença entre a bagunça
a criancice, e criança é criança, é o que você falou, é caixinha de surpresa, criança é espontânea, criança gosta de brincar, criança gosta de correr, criança gosta de pular, criança gosta de falar. Isso é normal, isso é natural. Do desrespeito, são coisas diferentes. Então, a gente tem criança muito enérgica, criança cheia de energia, criança que faz bagunça. E ok, faz parte da aventura, né? Agora, tem criança que é desrespeitosa, tem criança que é agressiva. Então, são coisas diferentes. Tem criança que é excessivamente triste, não é só uma criança mais quieta, mais reservada, mais introspectiva. É criança que, de repente, tem uma tendência para tristeza. Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo. Então, existe diferença, né? E, de fato, tem muito a ver com os pais. E é até uma coisa engraçada, Marcos, porque a oficina das emoções, a gente vai completar 3 anos. Temos 2 anos e 8 meses. Daqui a pouco a gente chega nos 3 anos, né? E a gente sempre teve esse trabalho com as crianças. Ano passado a gente começou também um trabalho com os adolescentes, programas de inteligência emocional para adolescentes, por muitos pedidos de pais. Mas ao mesmo tempo a gente sempre ouviu pais falando assim: vocês têm que fazer alguma coisa com os pais, o problema são os pais, não é a criança. Vocês têm que tratar os pais. E de fato, os pais, muitas vezes, entre aspas, é quem estraga a criança, é quem dá o mau exemplo. Então, assim, é importantíssimo, né? E, inclusive, quero aproveitar aqui para até anunciar uma novidade. Na próxima semana, no dia 12 de novembro, nós vamos começar a Oficina das Emoções para pais e mães, né? Porque é uma coisa que a gente sempre recebeu pedidos de pais e mães, principalmente as mães, falando isso: Lucas, Amanda, e Oficina das Emoções para mim? Eu que preciso. Eu quero aprender o que vocês ensinam para o meu filho. Eu que estou precisando aprender essas coisas aí de inteligência emocional. E a gente esperou. A gente priorizou o trabalho com as crianças, porque quase ninguém faz. Dessa forma que a gente faz, tá, Marcos? Porque, ainda bem, existem muitos profissionais que atuam com crianças, psicólogos, terapeutas, né? Existe a terapia da fala, que é uma coisa que é interessante e tal, terapia ocupacional, enfim. N profissionais que ajudam, que dão apoio para as famílias, para as crianças, mas normalmente é um trabalho muito mais individualizado. E às vezes é algo que é feito com a criança quando a criança já está apresentando ali um sinal amarelo ou um sinal vermelho. Já está numa situação meio preocupante. O que a gente faz? É um trabalho mais preventivo. É um trabalho mais educacional, né? E em grupo. É muito legal, Marcos. A criançada, né, interagindo, falando das emoções. E a gente faz isso, né, na escola. Tem gente que pergunta: mas vocês vão na escola dar aula do quê? De português, de matemática? Não. A gente dá aula na escola de oficina das emoções. A gente dá aula na escola e também pela internet de inteligência emocional para a criança, para o adolescente. Claro que numa linguagem lúdica, para que a criança consiga entender, mas são esses temas que a gente trabalha, né? E isso não tem muita gente que faz da forma como a gente faz. Por isso que, desde sempre, a gente faz isso, a gente priorizou fazer dessa forma com as crianças, depois veio os programas para os adolescentes, e agora também vamos trabalhar com os pais, com as mães, para que a família toda possa ser impactada com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de conteúdo. Porque o grande desafio, Marcos, falando bem a real, nós somos pais, você é pai, eu sou pai, é nós não repetirmos e não transferirmos para os nossos filhos as feridas, as dificuldades, os traumas que muitas vezes a gente carrega. Esse é o grande desafio. Porque todos nós temos feridas que a gente carrega, traumas, limitações que a gente tem, crenças limitantes, paradigmas, enfim, a gente pode falar aqui várias nomenclaturas diferentes. E nós não queremos que os nossos filhos carreguem isso, mas é uma coisa muitas vezes inevitável, é inconsciente, sem perceber, a gente está
transferindo isso. Então, quanto mais curados nós somos, quanto mais a gente busca se desenvolver, se aperfeiçoar, quanto mais a gente busca se conhecer para a gente melhorar, evoluir emocionalmente, mais os nossos filhos serão beneficiados. Né? Então, essa é a jornada. A própria palavra fala que um cego ele não pode guiar outro cego. E como você mesmo falou, na maioria das vezes terminamos reproduzindo aquilo que recebemos, não por conta do culpa dos nossos pais, mas também porque na altura já vem uma sequência de pessoas que não tinham uma noção diferente, né? Uma Graças a coisa que Deus a que gente sempre nós fala, hoje né? temos. Eles deram o melhor que eles tinham com o conhecimento que eles tinham, né? Os nossos pais. E gratidão. E aí termina reproduzindo, se não houver uma intervenção, vão passando de gerações em gerações. E na Bíblia, quando fala, Josué diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acredito que é um dos maiores bens que um cristão pode ter e que pode usufruir junto com sua família quando todos estão no mesmo propósito. E a Bíblia fala que teve um homem que foi muito rico, né? Noé, porque pela obediência dele, não só a vida dele, mas ele conseguiu salvar toda a família. E é uma das preocupações, eu acredito, de todos os cristãos que estão servindo a Cristo, que toda a sua casa, ele se volte também e seja salvo. Porque a própria palavra diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida. E quando a gente fala do contexto familiar, é, a gente sabe que cada um tem o seu poder de escolha, né? Quando cresce, a própria palavra fala que a gente tem que ensinar, mas a decisão sempre é individual. A criança, a gente ensina, mas ela que vai tomar a decisão futuramente se ela vai seguir a Cristo ou não. E eu acredito que a maior riqueza. E às vezes nós pais temos um pensamento diferente porque a gente quer às vezes suprir a ausência pelo fato de não ter muito tempo, ter que estar trabalhando o tempo todo correndo. Às vezes a gente quer suprir essa falta dando bens materiais. E às vezes até incentivando os nossos filhos que o bem material é a primazia. Mas quando fala, e você fala da gestão emocional, a gente fala da gestão do tempo também, da qualidade, não a quantidade, porque às vezes a gente pode ter uma quantidade e não ter uma qualidade com os nossos filhos, né? De poder conversar, deixar aberto, porque hoje a criação é diferente de antigamente, né? Porque a própria palavra fala que nós pais temos autoridade, mas ela diz que a gente também não deve irritar os nossos filhos, né? E aí, antigamente os pais diziam, é isso e acabou. Você obedece porque eu que mando. Só que hoje, a gente continua no preceito da palavra de Deus, mas as crianças elas já têm uma reação diferente. Elas começam a questionar por que isso. E nós pais temos que estar preparados para dar resposta aos nossos filhos, porque não somente isso e acabou. Por que isso? Recentemente, porque aqui no mundo todo, mas aqui na Inglaterra é um país muito livre e as pessoas escolhem se quer se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou não, e aí a gente respeita, não aceita, mas respeita, né? E às vezes meu filho pergunta, quando vê duas pessoas do mesmo sexo de mão dada fazendo alguma coisa, se segunda palavra é correta. Eu falo, segunda palavra não, mas a gente tem que respeitar a decisão deles. A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar todos, né? Não aceitar o pecado, mas amar aquele que está em pecado, porque se não for a misericórdia de Cristo, não valeria nada. E como é que a gente consegue ter uma noção maior a respeito dessas novas circunstâncias que os filhos hoje questionam e temos que ter resposta para eles, não dizer simplesmente é isso e acabou porque eu mando, mas instruir a criança também nessa questão dela aguçar a curiosidade e ter as respostas, porque ela vai procurar a resposta. Primeiro, como você mesmo falou, a gente tem que direcionar os nossos filhos, não terceirizar, direcionar os nossos filhos para a palavra, porque aí eles vão questionar, eles mesmos vão dizer, olha, não, isso é errado, mas mesmo assim eles querem saber. E como é que você dá dica para os pais nessa questão? Porque pergunta sobre sexo, pergunta sobre pessoas do mesmo sexo se relacionando com outra pessoa, como é que você orienta e como é que a gente deve se comportar diante das perguntas dos nossos filhos? Olha, interessante, Marcos, a pergunta. Primeira coisa, assim, nós não vamos ter todas as respostas. E se de repente teu filho, tua filha te fizer uma pergunta, você não sabe responder,
Você tem que falar a real. Falar, olha, filho, não sei te responder. Vou buscar saber mais para eu te responder sobre isso. Então, conosco aqui em casa já aconteceu. Às vezes o nosso filho fazer uma pergunta e eu não sabia responder na hora. Filho, olha, não sei te responder isso. Vou buscar saber mais para eu te responder. Né? Então, nós não somos o Google. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, gente, diálogo sempre. Nós temos que conversar e ter diálogo com os nossos filhos e liberdade de falar constantemente. E os nossos filhos têm que sentir essa liberdade de conversar com a gente, de fazer pergunta, né? Sempre. A gente sempre fala de criar um canal de comunicação entre nós e os nossos filhos. Então, esse canal de comunicação é o quê? É essa liberdade, é a criança não ter receio de fazer pergunta. Porque às vezes tem criança que tem receio de fazer pergunta porque o pai, a mãe já, né, é aquilo que você falou, às vezes é muito duro, é muito inflexível. E a gente não precisa de tanta rigidez para a gente ensinar os nossos filhos. Às vezes, de uma forma branda, de uma forma suave, a gente pode ensinar, e isso é interessante para quê? Para que os nossos filhos tenham essa liberdade. Isso não significa ser frouxo, isso não significa não educar. Não. Então, eu trago para os meus filhos nossos princípios, os nossos valores, o nosso temor a Deus, a palavra de Deus, a nossa ligação com a palavra, de seguir a palavra, mas nem por isso eu preciso ser duro, nem por isso eu preciso ser inflexível, nem por isso eu preciso tirar dele a chance e a liberdade dele fazer perguntas. E é importante, é melhor que ele faça pergunta para mim do que perguntar de repente para alguém que vai ensinar algo que está fora da palavra. Né? Agora, é diálogo, é conversa. E isso tem que ser uma coisa desde sempre. Porque, por exemplo, existe uma fase, né, na vida que é a adolescência, que existe uma tendência, muitas vezes, do adolescente dar uma certa afastada. Né? Isso é uma tendência natural. Mas se a gente desenvolve desde criança, desde bebezinho, e alimenta e nutre esse diálogo com os nossos filhos, essa comunicação, esse canal de comunicação aberto, deles sempre perguntarem, terem liberdade, de nós não termos um pré-julgamento. Quando for adolescente, não vai fechar, sabe? Da gente continuar tendo esse acesso e esse diálogo com os nossos filhos nessa fase que é uma fase desafiadora, que é a fase da adolescência. Então, é diálogo, é conversa, sabe? Isso tem que ser algo contínuo, algo constante, é todo dia. Todo dia a gente tem que conversar com os nossos filhos. E a gente tem que tomar cuidado para não ser as conversas engessadas. Tipo, pega a criança na escola, como é que foi a escola hoje? É claro que a gente quer saber, mas às vezes a gente precisa mudar a pergunta. Às vezes a gente precisa mudar o momento da pergunta. Senão vira uma coisa, quase que um protocolo. Mecânico. Mecânico, exatamente. Às vezes os filhos não conseguem compreender as atitudes dos pais. Às vezes pode achar que os pais estão sendo exigentes, mas depois que ele casa, se torna pai também, às vezes ele não aceita, mas compreende mais porque a vida adulta já tem um panorama diferente, né? Tem as responsabilidades, tem as preocupações com as despesas da casa. E aí, quando a gente cresce, casa, tem filho, a gente fala, olha, meu pai fez isso comigo, mas na altura eu não concordava, mas hoje compreendo porque pela circunstância que levava, né? E como você mesmo falou, do mal desse tempo de hoje é justamente o tempo, um tempo de qualidade, porque como todo mundo sabe, todo mundo tem as suas obrigações e tem que honrar os compromissos. E às vezes essa corrida para honrar os compromissos, a gente termina deixando uma lacuna que teria que ser a nossa prioridade, que seria os nossos filhos, a nossa família, porque eles que vão dar continuidade e o que fizermos quando eles estiverem pequenos é que vai refletir. Às vezes,
nós pensamos que em comprar algo para os nossos filhos, eles vão lembrar, mas eles vão lembrar mais o momento que teve com os pais. E Sim. justamente é interessante isso que você vai fazer agora, é trabalhar emocionalmente a gestão com os pais, porque termina tirando um pouco da culpa dos pais, nesse sentido que acho que por dar um bem materiais para o filho, para suprir a necessidade do tempo que da ausência, então acho que aquilo ali vai ser bom para ele. Mas se tivermos um controle emocionalmente de qualidade, um tempo de qualidade com nossos filhos, ainda que a gente dê bens materiais, mas o foco principal para os nossos filhos, a gente não vai ensinar que a matéria é o mais importante, mas a afetividade, a atenção, porque querendo ou não, é essa mensagem que nós pais passamos para os nossos filhos, que o mais importante são os bens materiais e não prezamos a qualidade do tempo de estar com o filho, até mesmo não somente no trabalho secular, mas envolvido também na questão religiosa. E aí a gente tem que parar, pensar e ver que realmente o que é mais importante para os nossos filhos, o que realmente a gente quer deixar de legado para os nossos filhos, porque a gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado na Terra e a gente não sabe quanto tempo a gente vai aproveitar. E eu estava ouvindo, estava em uma live semana passada e um pastor estava comentando que a mãe dele, a última mensagem que teve com a mãe dele foi que ela ligou para ele às 8 horas da manhã, ligou para todos os filhos e falando que, olha, sem santificação a gente não verá Deus. Então foi a última mensagem que ela deixou quando foi às 10 horas da manhã, ela faleceu. E aí só que martela na mente dele a mensagem que, por mais que ele seja já adulto, mas é a mensagem que ficou, a lembrança, né? O fato da mãe ter ligado, ter compartilhado a palavra, que é isso que vai deixar os nossos filhos também seguros emocionalmente, né? Então, quando a gente busca na palavra de Deus, a gente tem as orientações, a gente busca ferramentas, assim como a gente pode buscar na oficina das emoções junto com você e sua esposa, para poder a gente aprender mais e sempre procurando na palavra, porque a palavra ela vai nos dar o nosso guia para que a gente possa fazer da melhor forma possível, né? Qual o seu último conselho na nossa live? Porque as pessoas que quiserem acompanhar o serviço, o trabalho de vocês, vão procurar na Oficina das Emoções 12, né? Isso, no Instagram, No Oficina Instagram. das Emoções 12, exato. Vai conhecer mais para poder tentar agilizar. E qual o último conselho que você deixa? O mais importante, o que realmente vale a pena para o legado que vamos deixar para os nossos filhos? Eu quero até pegar o gancho do que você falou, Marcos, que faz muito sentido. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a presença, é a sua presença, né? É o seu tempo, porque isso é algo que não volta, né? Esses dias a gente tem conversado aí, a minha esposa, nosso filho vai fazer 10 anos no mês que vem, né? E aí vem aquela retrospectiva na cabeça, né? Tá chegando na primeira década, uau, tá crescendo, né? Agora recentemente mudou de escola, foi para o 5º ano, uma nova fase, né? Aqui em Portugal vai para uma escola maior, outras responsabilidades, tal, muda bastante aqui essa, né? Do 4º para o 5º ano. E a gente tem conversado, né? Refletido sobre isso, né? A gente tem mesmo que aproveitar, e graças a Deus a gente sempre buscou aproveitar, né, com o nosso filho, acompanhar as fases dele e etc. Então, dedique o seu tempo, porque seu filho não vai ter essa idade de novo. Ah, meu filho está com 1 ano, nossa, começou a engatinhar e mexe em tudo e tal. Tem pai que reclama, mãe que reclama. Graças a Deus, teu filho está engatinhando. Graças a Deus, teu filho está começando a andar. Aproveita, daqui a pouco parou de engatinhar. Aí você não vai ver mais engatinhando. Então, essa dedicação de tempo, sabe? E o curtir cada fase é o principal conselho. Não, sabe, gente? Não tem nada mirabolante. Não existe as 7 receitas do sucesso na criação dos filhos. Ok, a gente poderia ficar aqui horas trazendo insights, trazendo recomendações, até de acordo com o que os livros falam, de acordo com o funcionamento do cérebro humano. Ok, não é assunto para hoje, existe isso, mas tem coisa que é o básico e que continua funcionando.
E uma delas é o tempo. Já que o tempo hoje, né, o Marcos trouxe aqui hoje, um dos grandes desafios da sociedade moderna é o tempo, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar pra caramba e tal. Então, já que o tempo é tão precioso, já que o tempo hoje é tão escasso, então essa é a moeda de grande valor que nós temos que dar para os nossos filhos. O tempo de qualidade, a dedicação. E muitas vezes, o que é isso? É o olho no olho. Quando você está com teu filho, olha nos olhos, põe o celular de lado, pelo menos por um tempo. Tem gente que está com os filhos e o filho está conversando e o pai, a mãe, filho, tá, sei. Ai, e o filho contando uma experiência que viveu na escola, uma coisa que aprendeu. Ai, que legal, filho. Nossa, e tal. Pera lá. Então, não precisa ser, nossa, eu preciso dedicar 3 horas para o meu filho. Nossa, se você puder, excelente, mas o Marcos falou agora há pouco, é muito mais o tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade tem a ver com isso, tem a ver com o olho no olho, o sentar à mesa junto, a escuta ativa, sabe? De ouvir com atenção, de interagir com a criança, de se interessar por aquilo que a criança está falando. Isso não é nada mirabolante, não é nada de outro mundo. Então, esse é o conselho final, muito básico, muito simples, mas que continua dando resultado. Pastor Lucas Martinelli, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar a sua experiência do que Deus tem falado com vocês para poder fazer, porque esse é o maior investimento, né? Que é na nossa família e é isso que devemos aprender. Então, quero agradecer muito por esse tempo disponibilizado, já que a gente fala de tempo, e quero muito agradecer a você e a sua esposa por estar compartilhando essa palavra conosco a respeito dos filhos, emoção. Então, que Deus abençoe e até a próxima.